Ai, posicionei a câmera? Posicionei a câmera porque eu quero trocar uma ideia rapidamente aqui com vocês e falar sobre ansiedade. Eu não sei se vocês já tiveram crise de ansiedade, mas certamente, de alguma forma, você se sente ansioso, se sente ansiosa e às vezes a gente sente que a nossa vida não tá indo pra frente, mesmo que ela vá, mesmo que a gente saiba que ela tá indo, às vezes a gente fica preso naquele pensamento que tipo, só eu não tô evoluindo, só pra mim as coisas não tá indo, será que eu tô sendo uma pessoa ingrata? Será que eu tô com sentimento de ingratidão? Porque tem dias que simplesmente não vai. E hoje tá sendo um desses dias pra mim, no qual eu resolvi transformar isso em vídeo e conversar com vocês e falar, quando eu, Jackson, sou pego, abraçado pela ansiedade, eu me desespero? Eu choro? Eu fico bravo? O que eu faço para tentar minimizar o impacto dessa maldita ansiedade que pega todo mundo em 2025? E se não te pegou, cuidado que ela pode te pegar. Mas calma, vamos trocar uma ideia sobre esse assunto? Deixa eu me levantar, vem comigo. Bom, posicionando a câmera de uma forma um pouco mais decente para eu trocar uma ideia com vocês, eu quero fazer esse vídeo aqui de uma forma bem despretensiosa. Tá uma luzinha aqui iluminando um pouco o meu rosto de forma um pouco forte aqui, eu admito, mas enfim, eu quero só que a mensagem seja passada para vocês, porque de repente, assim como eu, vocês também devem ter alguns episódios aí de ansiedade, no qual a gente se sente inferior ao resto do mundo, né? A gente começa a fazer de forma natural, algumas comparações com algumas pessoas que a gente vê, e às vezes não são pessoas conhecidas, tá? Não são pessoas do nosso ciclo. Pessoas que você vê aleatoriamente na rua, que você sabe quem é, ou um famoso, ou uma subcelebridade, alguém que você tem algum convívio ali e você pode perceber a evolução daquela pessoa. E você começa a se comparar e você fala, meu, eu me esforço, eu tô aqui no meu dia a dia, eu tô dando o meu melhor e as coisas não estão andando. O que eu tô fazendo de errado? E eu também, como criador de conteúdo e como pessoa, porque atrás da câmera existe uma pessoa aqui, eu também sinto essas mesmas coisas. E quando eu sou pego por esse período, porque não é só um dia, às vezes é um período, você pega uma semana, 2 semaninhas ali, que a tua criatividade não tá indo, as tuas ideias não estão fluindo, as coisas não estão acontecendo da forma que deveria acontecer, e a gente começa a se desesperar. Eu aprendi com 36 anos de idade a tentar, pelo menos, controlar esses episódios de ansiedade ou essas crises existenciais, vamos falar assim, que a gente começa a se sentir um pouco inferior. A primeira coisa que eu faço quando eu começo a me sentir assim é colocar os meus pés no chão, tentar voltar para a órbita terrestre e conversar comigo mesmo. Ter uma conversa muito pessoal com o Jackson de 36 anos. Porque são várias fases da minha vida que eu vivi, que eu vivo atualmente, que eu vivi e onde eu cheguei, e eu começo a fazer um comparativo comigo. Onde o Jackson de 10 anos estava lá atrás, o que ele queria, o que ele almejava, aquele menino mais novinho, o que ele queria. Ele conseguiu conquistar hoje? E quando eu paro e faço essa análise, é muito positiva. Por quê? Porque sim, eu evoluí nesses 10 anos que eu me comparo com um cara de 10 anos atrás, eu vi que eu tive uma evolução muito, muito satisfatória. A minha vida não estagnou, eu consegui evoluir, financeiramente eu fiquei muito melhor do que eu era, saúde, eu tenho muita saúde. Então, quando eu começo a fazer essas coisas, quando eu começo a trazer a minha realidade, aquele choque de realidade, eu vejo que é algo muito positivo. Segunda coisa que eu começo a fazer quando eu não tô bem criativamente falando ou as coisas para mim não estão fluindo, eu aceito o meu estado. Porque muitas das vezes eu brigava com o Jackson, eu brigava comigo, não, eu tenho que forçar, eu tenho que fazer, eu tenho que criar, eu tenho. É muito eu brigava comigo mesmo. E quando você começa a ter uma briga muito séria com você, na maioria das vezes você vai perder. E eu não tô falando para você se entregar, não tô falando para você aceitar o teu estado e ficar triste e ficar assim por muito tempo. Porque a vida, ela é assim, ela é passageira, ela tem altos e baixos. Então eu tenho que respeitar
o meu estado baixo, porque eu sei que logo ele vai subir. E quando eu tô aqui em cima, eu sei que não é para sempre. Então, quando você se conhece, você começa a respeitar as fases de altos e baixos que você tá na tua vida, você começa a reconhecer a fase atual que você está ficando. E hoje, eu confesso que gravando esse vídeo, eu não tô numa fase criativa boa, eu estou num momento que eu tô me sentindo meio para baixo, que eu tô sentindo que as coisas não estão fluindo, mas eu reconheço isso e eu sei que logo isso vai passar. Outra coisa que eu faço que eu gosto muito é de distrair a minha mente com coisas que eu gosto. Eu descobri nos últimos meses um esporte incrível que é correr. Galera, correr, eu sempre via a galera correndo, eu sempre via pessoas mais velhas, eu sempre via correndo na chuva, correndo no sol, correndo no frio, correndo no calor. E eu via aquelas pessoas e eu falava, meu, qual que é a graça de correr? Por que as pessoas ficam correndo? Porque é um esporte solitário, claro que existe uma comunidade, é como o ciclismo, você começa a fazer amizade com um monte de gente, como um crossfit, que você faz amizade com um monte de gente, musculação, e por aí vai. Mas a corrida em si, ela parecia um esporte muito solitário. E de fato, dependendo do ponto de vista, dependendo de você, só você, ele é solitário sim. Só que ele é recompensador. Porque a partir do momento que eu comecei a correr, que eu comecei a levar esse esporte de correr a sério, quando eu digo levar a sério, é investir em tênis, em roupa, em óculos, em acessório, para eu me estimular a correr. Cara, depois que eu comecei a praticar atividade física da corrida, a minha vida mudou bastante. Eu me senti uma pessoa mais resistente, as minhas noites de sono estão sendo melhores, eu consigo descansar, eu tenho mais disposição, eu tenho mais ânimo e eu tenho mais resistência. Então correr me ajudou bastante, porque não adianta você estar com algum problema mental, com alguma coisa, algum cansaço mental, alguma coisa que te aflige e você deixar o teu físico definhar, você não fazer nada, você ser uma pessoa sedentária. Se você não cuida do teu templo, se você não coloca o seu corpo para trabalhar, a tua mente vai ficar cada vez mais num estado pior. Pelo menos isso é o meu ponto de vista e correr, fazer atividades físicas funciona muito bem para mim. Outra coisa que eu gosto de fazer, eu tô aqui no meu quarto e eu amo ler. Galera, eu sempre tô lendo algum livro. Eu não paro de ler, tem mais ou menos já uns 6, 7 anos. Eu me formei em 2019, eu comecei com o hábito da leitura ali pro 2017, 18, era um livro ou outro que eu comecei a ler. Comecei a ler Stephen King, eu me lembro que o primeiro livro que eu li foi It, eu tenho o livro até hoje, eu vou até pegar aqui, dar um minutinho. Esse livro aqui, ó, do Stephen King, It, claro que não é esse o livro que eu li, né? Não é esse de fato, esse aqui eu comprei recentemente, mas esse foi o primeiro livro que eu li. Ele é extremamente grosso esse livro aqui, ó, mas é do rei do terror, do suspense Stephen King. Então, primeiro, como eu tinha visto os filmes lá, o It, a coisa, eu comecei a ler. Aí eu li muito Stephen King, comecei a ler Hobbit, comecei a ler O Senhor dos Anéis, cara, eu comecei a ler tanto livrozinho assim de filmes que foram baseados em filme, Advogado do Diabo, agora me fugiu o nome na cabeça que eu tô gravando o vídeo aqui, acaba fugindo o nome. Mas eu comecei a ler livros que eram filmes que foram baseados em livros, mas primeiro eu vi o filme e depois eu li o livro. Só que depois que eu comecei a pegar o hábito da leitura, principalmente depois que eu me formei como engenheiro civil, cara, eu criei um hábito de todos os dias ler. Eu leio todos os dias, sempre tô lendo, adoro ler e eu indico muito para vocês também. Outro hábito que eu tenho, que eu gosto bastante, que ajuda muito a dispersar a minha mente, a me tirar desse ócio de comigo mesmo, a crise existencial, é jogar videogame. Eu adoro jogar videogame, eu tô com 36 anos na casa, cara, barbado desse jeito e mesmo assim eu continuo apaixonado por games, galera. Ter distrações, ter hobbies, ler, jogar videogame, correr, fazer musculação, ter amizades, sair, se divertir, enfim, cara, é muito bom você se distrair, você começar a fazer coisas que te animam, sabe, que te obrigam a se movimentar, que te obriga a fazer alguma coisa, porque a leitura, ela me obriga a pegar o livro, ela me obriga a folhear e ler, prestar atenção. A corrida, ela me obriga a colocar uma roupa adequada, colocar um tênis e ir pra rua correr. A musculação, ela me obriga a fazer isso. O videogame me obriga a ligar a televisão, pegar o controle e prestar atenção na televisão.
Então, coisas que te obrigam a fazer coisas, a ter ações, é muito bom para tirar você de você mesmo. Eu sei que isso parece meio confuso, talvez só quem teve crise de ansiedade, talvez só quem sofre com ansiedade, talvez só quem sente esse vazio às vezes, vai entender o que eu estou falando aqui. Porque você ficar com você mesmo e você só ficar na sua inteira companhia, às vezes acaba sendo um pouquinho prejudicial. Então assim, galera, eu tô gravando esse vídeo aqui para trocar uma ideia só com vocês, eu quis transformar isso aqui em vídeo, eu quis conversar com vocês, porque às vezes você tá no mesmo estado que eu tô e tá tudo bem. Nem todo dia a gente tá bem, nem todo dia a gente tá legal. E quando a gente começa, mais uma vez, como eu falei lá no início, a fazer comparativos com a vida dos outros, a gente se põe mais para baixo. Mas calma, calma, tenta reconhecer o seu valor, tenta fazer comparações com você, onde você estava, onde você está, para onde você quer ir, que você vai ver que você não tá tão ruim, que você tá indo no caminho certo. Só que o caminho honesto e o caminho direito e o caminho certo, né, o correto, ele é doloroso, ele é árduo. Claro que umas pessoas vão ter mais facilidades que as outras, claro que algumas pessoas vão ter mais ajudas que as outras, mas do mesmo jeito você vai chegar lá. É a velha história do carro velho. Um carrinho velho e uma Ferrari, ambos vão te levar para o mesmo lugar. A Ferrari talvez com mais conforto, com mais velocidade, com mais agilidade, mas o carrinho velho, indo devagarzinho, do jeitinho dele, na velocidade dele, ele também vai chegar no mesmo ponto. O importante é, nunca desista de você. Saiba reconhecer a pessoa de valor que você é, saiba reconhecer também quando você não está bem e saiba procurar ajuda se for necessário procurar ajuda. Bom, meus amigos, o vídeo é esse, eu não vou me esticar até porque não tem necessidade, isso aqui é só um bate-papo muito tranquilo aqui com vocês. É legal que também que eu transformo isso como um vlog, um arquivo pessoal que eu posso ver daqui a 3, 4, 5, 10 anos. Eu posso estar vendo esse vídeo e falar, nossa, olha onde eu estava há 10 anos atrás e olha onde eu tô. E Jackson do futuro, você está no caminho certo. Bom, galera, não vou tomar mais tempo de vocês, agradeço para vocês que ficaram no vídeo até aqui comigo. E agora eu peço, se você ainda não é inscrito nesse canal, dá uma moral, clica no botão de inscrever-se que fica aqui embaixo, deixa o like para me ajudar. E se quiser me segue lá no Insta, dito tudo isso, eu deixo um beijo, um abraço, paz e amor. E até o próximo vídeo. Valeu, galera!